Pessoal, me chamo Winston e eu venho apresentar para vocês o artigo intitulado Métodos Multiplicativos Históricos, um relato de experiência a partir de um minicurso ministrado no 15º EPREM. O EPREM é o Encontro Paranaense de Educação Matemática, um dos eventos mais importantes e mais significativos aqui do Paraná na área de educação matemática. Esse artigo ele tem como objetivo caracterizar uma experiência vivenciada durante a aplicação do minicurso que foi aplicado nesse evento, e ele teve como uma abordagem metodológica a história da matemática. E nesse sentido, nós apresentamos alguns métodos multiplicativos históricos que compõem sobre essa abordagem. Os métodos multiplicativos selecionados para a apresentação nesse minicurso foram 4. O primeiro método multiplicativo foi o egípcio. Todos os métodos multiplicativos, nós vamos trazer uma imagem. Essas imagens aqui que estamos apresentando para vocês, elas estavam dispostas aos participantes do minicurso nas tarefas exploratórias investigativas, que será falado um pouquinho mais à frente, ok? Nesse método multiplicativo, que é o egípcio, ele consiste em sucessivas duplicações. E, nesse sentido, nós selecionamos o número, a multiplicação 23 vezes 12, que resulta 276. E para que a gente consiga fazer multiplicação e entender a multiplicação desse método, nós precisamos então fazer duplicações até o número que antecede o 23. Então, se vocês acompanharem comigo ali na coluna da esquerda, a gente tem a multiplicação do número 1, aí 2, aí 4, multiplicação não, desculpa, duplicação, 8 e 16. Se a gente continuasse, iria ter o número 32, e aí ultrapassa o número 23, por isso que a gente para no 16. Na coluna da direita, se vocês puderem observar, nós temos o número 12, que é o número que nós estamos multiplicando por 23, e aí a gente faz multiplicações até o número 16, que foi o número onde nós paramos. Depois, na coluna da esquerda, voltando para ela, a gente precisa selecionar os números que somados dá 23, e ali nós selecionamos o número 1, 2, 4 e 16. E, consecutivamente, na coluna da esquerda, a gente seleciona os números correspondentes a ele, que somados dá 276, que é a multiplicação 23 por 12. O próximo método multiplicativo é o gelosia. Ele consiste nessa grade que nós estamos apresentando para vocês. É colocado e distribuído o número 12 em cima e o número 23 ali na lateral. Ele consiste em fazer as multiplicações dos números individualmente e colocar dentro dos quadros que estão que eles correspondem. Então, por exemplo, o número 2 vezes 3 seria 6, e a gente coloca ali naquele último quadro da direita esse resultado. Então, na diagonal inferior é colocado o número da unidade, então foi 6 unidades, e na diagonal superior o número da dezena, que foi 0 dezena. E assim a gente faz sucessivamente para todos os números, e a gente possui essa configuração da qual está sendo apresentada para vocês. Após é feito a somatória pelas diagonais. Então, se vocês acompanharem comigo, na primeira diagonal de cima para baixo, a gente tem o número 0, que corresponde a uma unidade de milhar. Na segunda na segunda diagonal, a gente tem a somatória 2, que consiste no número 2, que são duas dezenas, centenas. E na terceira diagonal, 7, que são 7 dezenas. E na última, 6 unidades. Esse número que ficou aí do lado de fora, ele se lê da esquerda para a direita, que é o resultado da multiplicação 12 vezes 23, que é 276. O terceiro método multiplicativo é a rapidologia. Ele consiste nessa configuração. Ele também é conhecido como sendo uma calculadora e pode ser nomeado também como sendo ossos de Napier, uma vez que foi Napier que desenvolveu esse método. Ele possui essa barra à extrema esquerda na vertical, que é conhecida como barra auxiliar, certo? Ele consiste na seguinte maneira: você seleciona então um dos números da multiplicação, e aqui a gente selecionou 23 e aproximou da barra auxiliar. Após, você seleciona então o número 1, que representa o 12, e pega o número 1, que é uma dezena, e o número 2, que é duas unidades. Após isso, você faz a multiplicação uma dezena por 23, que a gente selecionou ali em vermelho, que dá 230 unidades. E na outra configuração ali, um pouco mais à direita, vocês podem ver que é selecionado o número 2, e aí onde está tarjado ali de vermelho, que dá 46 unidades. Então, somando 230
mais 46, 276 unidades. O próximo e último método foi o método multiplicativo grego, que ele é bem parecido com o método convencional, o qual a gente aprende já desde da sala de aula, e ele consiste em fazer decomposições dos números que se pretende multiplicar. E aqui foi o que nós fizemos e apresentamos um tipo de decomposição que pode ser feita para essa multiplicação, e se somá-la, resulta em 276 unidades. Os procedimentos metodológicos deste artigo, eles se compõem pela pesquisa qualitativa, onde a gente foi feita uma revisão bibliográfica e a coleta de dados foi feita pela observação não estruturante. Após, foi feita a análise temática dos registros que foram coletados. E essas análises temáticas, esses registros que foram coletados, eles foram feitos por meio das tarefas exploratórias investigativas, que os alunos, os participantes, tiveram contatos com elas. Essas tarefas exploratórias investigativas, elas possibilitam a aplicação de forma de aprendizagem por meio tanto da comunicação oral quanto pela escrita desenvolvida. Então, foram entregues 4 tarefas exploratórias investigativas com aquelas imagens que foram apresentadas nos métodos multiplicativos e consistiam em os alunos tentarem entender e explicar de que maneira acontecia aquele método, tentar explicar o método em si, baseado no exemplo da multiplicação 23 por 12. Foram divididos, então, os participantes em 2 grupos. Os participantes compunham desde graduando até pós-graduando. E essa proposta ela foi dividida em 3 momentos. O primeiro momento é a distribuição da resolução das tarefas, que é essas tarefas propriamente ditas. No segundo, a apresentação e formalização do conceito de algoritmo, que foi quando os ministrantes apresentaram de que maneira esses algoritmos eram entendidos, né, e podem ser explicados, bem como uma contextualização histórica a respeito de cada um deles. E, por fim, a discussão geral das diferenças e aproximações, tanto do que foi apresentado pelos ministrantes, quanto os resultados que tiveram nas tarefas resolvidas pelos alunos participantes. Como resultado da discussão, no método multiplicativo egípcio, o primeiro grupo ele apresenta um critério de análise com potência na base 2, enquanto o segundo grupo ele apresenta um critério de análise por duplicações sucessivas. O método multiplicativo gelosia, o grupo 1 apresentou mais detalhamento em seus resultados, bem como não apresentou dificuldades para tanto. Já o grupo 2, eles não trazem tanto detalhamento assim, e também parece que eles não compreenderam o significado da diagonal superior, uma vez que eles entenderam que teriam que colocar zero independente do número que eles fossem multiplicar. Contudo, no exemplo que a gente traz, acabou que teve a coincidência de que todas as dezenas tiveram como o número representativo zero. O método multiplicativo rapidologia, o grupo 1 ele evidenciou compreensão do algoritmo multiplicativo, enquanto o grupo 2 ele associou com o método gelosia, e não associando já mais com esse método, eles se afastam um pouco daí da compreensão do método do algoritmo em si e também não trazem detalhamento nos seus resultados. O método multiplicativo grego, o grupo 1, ele associa com o algoritmo multiplicativo convencional, se afastando um pouco do entendimento do método multiplicativo do grego mesmo. Já o grupo 2 evidencia a compreensão do algoritmo multiplicativo em questão. As considerações que nós podemos tomar diante de tudo isso que foi apresentado a vocês é que os participantes tiveram interesse e participaram bastante do mini curso. Houve bastante resistência no começo a introduzir os métodos multiplicativos, uma vez que a ideia do método convencional que a gente já tem em nós era bastante forte. E por fim, a gente entende que essa proposta ela é uma possibilidade para a sala de aula, uma vez que os próprios alunos, durante o término do minicurso, comentaram que tinham interesse e acharam interessante mesmo para se aplicar essa proposta em sala de aula. Legal também a gente enfatizar aqui que a história da matemática foi utilizada como abordagem para tanto. Nesse sentido, essa proposta em si, ela é o uso da história da matemática no âmbito escolar, então, daí. Aqui eu trago para vocês as referências utilizadas para os slides. Muito obrigado e aqui o nosso e-mail para entrar em contato conosco.